Ponto Crítico. Fala, doutor. Com o Dr. Paulo Viesili, o seu médico do coração. Fala, doutor. Ó, o bonitão tá ali, ó. Chegou pro programa dessa segunda-feira. Bom dia, Dr. Paulo Viesili. Fala, doutor. Bonitão, né? Assim é bom começar o programa com baita elogio, assim, bonitão. Mas é a forma que eu lhe trato, sempre com muita educação e respeito. Muito bem, muito obrigado pelo bonitão. Pessoal, muito bom dia. Minha voz tá estranha, tô um pouco nasanalizada, tô com crise de soluço. Ixi, vamos levar o senhor no médico. Mas tá tudo bem. Muito bom dia a todos vocês. Enorme prazer estar aqui, né? Fala, doutor, aí comigo, doutor Paulo Viesili. Um pouquinho de dicas de saúde, estar um pouquinho com vocês aí. É um enorme prazer estar com vocês, enorme prazer estar com os amigos, né? Com o pessoal de Cruz Alta, da região, do Brasil e do mundo inteiro, né? Sempre temos aí as pessoas ligadonas na Rádio Cruz Alta, ligadíssimas, né? No Ponto Crítico e agora junto comigo aqui. Então é uma enorme satisfação, é um prazer, viu, pessoal? É um prazer estar falando com vocês aqui. Se vocês quiserem entrar em contato conosco, né? Paulinho já falou aí das mídias digitais, meu Instagram, Dr. Paulo Viesili, Facebook também, Dr. Paulo Viesili, WhatsApp da Rádio Cruz Alta. Deixe o seu comentário, deixe a sua crítica, a sua sugestão, a sua pergunta, que nós vamos estar falando, né? Hoje aí é o terceiro programa aí da conscientização da saúde do homem, viu? Eu estava comentando com o Paulinho aqui antes do programa, do quanto que a gente tem que se preocupar com a saúde, que não é fácil, tá? O Paulinho eu tô com um probleminha na boca, fiz uma pequena cirurgia, aí o Paulinho falou assim, mas médico também adoece, também tem problema de boca, claro, né, gente, médico também é doente, também é gente, né? Viu, Brenda, ele começou já me provocando, falando fora do ar o que estava acontecendo. Paulinho, como é que as pessoas fazem aí para entrar em contato conosco? Bem, o pessoal pode entrar em contato pelo 3343-1207, esse é o telefone do estúdio da Rádio Cruz Alta. Você pode mandar mensagem também pelo WhatsApp nesse mesmo número, 3343-1207, ou então, direto nas redes sociais da Rádio Cruz Alta. Você pode participar diretamente lá no Facebook, na nossa transmissão da live, manda mensagem lá, ou até mesmo no Instagram, que o Dr. Paulo está fazendo a transmissão agora. Lembrando sempre que o Fala Doutor vai ao ar todas as segundas-feiras aqui na Rádio Cruz Alta, num oferecimento do Instituto de Cardiologia de Cruz Alta, o ICA, Instituto Cruz Altense de Cardiologia, está há mais de 25 anos cuidando do seu coração, com todo tipo de atendimento, exames. Bem, exames o Dr. Paulo depois fala toda a lista completa de exames que tem disponível no ICA. E também o Laboratório Novitar, para os seus exames de sangue. O Laboratório Novitar é o caminho. É bem isso aí. Pessoal, hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. É hoje? É hoje, tá, gurizada? Tá, então nós temos aí que acima de 45 anos, pelo menos aí uma vez no ano, o exame do PSA, tá bom? Aí estão os laboratórios à disposição. Aí tem o Novitar que está à disposição também, colhendo aí o... Faz o PSA também? Faz lá o PSA. E o resultado sai no dia seguinte, tá, pessoal? Então... Vou ter que incluir isso aí, né, doutor? Nos meus exames já era hora, né, de fazer pelo menos o PSA, né? Não fez ainda, Paulinho? Do PSA, não. Então tá bom, tem que fazer, né, Paulinho? Uma vez por ano, pelo menos, tá? Fazer aí o exame. E por mim não tem problema também do toque. Se tiver que fazer, faço também. O toque é um preconceito, viu? Bastante preconceito aí o toque retal, né? Claro que o toque retal, gente, não é que nem... Gente, vamos lá, né? Vamos lá conversar. Toque retal não é que nem dedo no nariz pra tirar catota. Tu bota lá toda hora, não é assim, né? O toque retal é um exame muito sério, muito seguro, muito tranquilo, né? E que o urologista ele vai fazer quando ele acha que é conveniente, tá? É um exame de rotina, sim, mas não é uma rotina que tossiu vai lá fazer o toque retal. Não é bem assim, tá? Mesma coisa. O exame ginecológico não é toda hora. Ele tem todo o seu ritual e a sua indicação. Agora, quando o urologista acha que é interessante fazer o toque retal para ver a consistência da próstata, o tamanho,
a superfície, se ela está lisinha, se ela tem nodulações, se a superfície está irregular, se ela está endurecida, ou seja, se ela está aumentada ou suspeita de câncer. Então isso é muito importante, o toque retal, viu? Então nem sempre é necessário. Nem sempre é necessário, mas quando necessário, um baita exame, viu? E, gente, sem preconceito, dá licença, né, gente? Dá licença, né? Tem as piadinhas, né? Que vai com o urologista com o dedo fino, o outro vai com o urologista com o dedo comprido, e assim vão as piadas, né? Mas eu acho assim, até bem interessante. Se conhece o urologista, dá uma olhadinha na mão dele antes, né? Mas, Paulinho, é a coisa mais frustrante que tem, porque o exame acho que deve ser mais... pro urologista, ele faz parte da profissão dele. É rotina. Ele está acostumado. Mas assim, ó, o exame da próstata, ele dura segundos, né? Não é para ficar lá eternamente. Ele dura segundos, ele dura 3, 4 segundos. Então é só a introdução do dedo no ânus, claro que lubrificado, com luva, tudo, né? Faz lá a palpação, pronto, já terminou. Menos de eu falar tudo isso, já terminou o exame. A experiência do urologista, ela é super importante. Então, ele só introduz o dedo, girou para um lado, girou para o outro, acabou. E dura segundos, não, nada de ficar lá, as piadinhas, né? Bater palma, etc e tal, né? Tem muitas piadinhas aí. Os homens acham que ficam mais tranquilos por causa disso, eles ficam, na verdade, mais nervosos, né? Agora, doutor Paulo, tem isso, exatamente isso tem, né? Tem bastante, várias questões, e aí incluindo também o teste lá do dedo na questão da próstata, que a maioria das pessoas acredita que os exames são assim, ó, o fim do mundo, e para o médico é um procedimento normal do dia a dia. Ah, sim, com certeza, né? Isso, porque assim, a gente que tem preparo, estudo, treinamento e muito treinamento, a gente leva de uma maneira muito tranquila, né? Muito tranquila. Por exemplo, quando eu vou fazer exame de ecocardiograma, e que as mulheres têm que tirar o sutiã e o seio fica de uma maneira certa exposta, isso aí para nós é glândula mamária, obviamente, né? É tratado como glândula mamária, nada como uma questão erótica, etc e tal. Existe toda uma naturalidade com que se trata o corpo humano. E a próstata, a região também, o exame da vagina nos ginecologistas, né? Também existe uma naturalidade que isso tem que ser acontecido, né? Óbvio, né, gente? Isso é uma coisa muito natural, normal. E os homens, então, que tem vergonha e medo de fazer o exame da próstata, é algo assim super tranquilo, viu, pessoal? Então, hoje, então, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Nós estamos entrando no terceiro programa aí da saúde do homem, né? E antes de mais nada, quero deixar aqui um abraço a Fátima Aparecida da Silva Araújo e o João Paulo Araújo. Um abraço para vocês dois, estão aí os rádio ouvintes da nossa, um habituês aí do nosso programa, tá bom? Também quero deixar um grande abraço de coração bem apertado para a Neiva Menegaz, tá? E o Elvio Menegaz, né? Encontrei a Neiva no supermercado, foi sábado, nós estávamos no supermercado e ela... nós bate-papo aqui, bate-papo ali, e elas assim, por que ela gosta do programa? Ela gosta do programa porque isso é uma linguagem simples, que retrata bastante coisas do cotidiano e deixa as pessoas mais esclarecidas. E ela lembrou que traz muito assim da medicina dos antepassados, que é o cuidado, né? Em vez de ter muita tecnologia, um cuidado mais caseiro, um cuidado mais simples, porque as pessoas possam se cuidar melhor. E, então eu fico muito contente, né? Ele vai informação através do conhecimento. Exatamente, né? As pessoas têm uma informação. Obrigado, Neiva. Obrigado mesmo. A Neiva que fez a festa do Baias Debutantes no Arranca, né? Foi um arraso ali. Parabéns, Neiva. Um talento. Cruz Alta tem. Como Cruz Alta tem talento, né, Paulinho? Tem. Cruz Alta é muito talentosa, né? Impressionante como a nossa Cruz Alta tem os nossos talentos. Vamos lá, pessoal. Então, o nosso programa de hoje, eu quero falar com vocês 3 coisas bem importantes, claro que elas estão interligadas, né? Dentro da saúde do homem, né? Que é o estresse na vida do homem, né? Isso é muito importante. Também a questão do uso abusivo, né? De hormônios, né? De hormônios em relação à saúde masculina. E também quando é que a gente deve fazer a terapia da reposição hormonal, né? O quanto que os homens, de uma certa maneira, estão meio que perdidos em relação a isso aí, né? Então vamos começar aí pelo estresse do homem, né? Porque
Tu viu, Paulinho? Mania, os homens falam, né, que as mulheres são mais nervosas, são mais histéricas, são mais irritadas, né? Tem mais ansiedade e mais depressão. E são. E são. Mas então, Paulinho, se as mulheres são mais estressadas, são mais irritadas, mais nervosas que o homem, por que elas duram mais que os homens? É que a gente, homem, engole os sentimentos e não fala. É uma questão mesmo. É uma questão bem interessante. É bem isso aí, né? Então, por quê? Mas eu acho que a mulher, na verdade, doutor Paulo, é que a mulher expressa mais seus sentimentos. O homem, ele é mais retraído, até por questões culturais. Ele não pode chorar, não pode mostrar que tá frágil. Ele vê uma apresentação num teatro, ele não pode chorar na frente dos outros. Quer dizer, não pode, não chora porque não quer. E aí fica engolindo esses sentimentos e dá depois em doença. Nós já falamos várias vezes aqui, né, que até as nossas próprias mães, né, nos criam assim, homem não chora, homem é homem não chora, não pode chorar. Claro que pode chorar, sim, e deve chorar, né, porque justamente para trazer o lado humano, o lado mais humanitário, o lado mais sensível do homem, que é importante, né? E essa história de chorar no banheiro não é bom, porque a conta de água e luz aumenta. Vai chorar na conta, chora 2 vezes. Chora no banheiro, tomando banho demorado lá, e aí a conta da água e da luz é mais alta e vai chorar quando receber a conta. Então é melhor chorar na hora que precisa chorar. Pois é, que coisa séria isso, né? Chorar no banheiro. Nunca chorei no banheiro, Paulinho. Fiquei pensando em chorar no banheiro. Eu só na época de adolescente, eu lembro, assim. Escutando uma música e tal. Ficava de castigo ou não? Não, a minha mãe era muito legal comigo. Por isso que eu sou meio mimadinho hoje. Tu acha mimado, Paulinho? Completamente. Completamente. Sou disciplinado, sou dedicado, trabalho muito, sei receber não, mas não sei dizer não. Tá. Eu sei receber o não, mas não sei dizer o não, isso eu admito. Aí não dá, né? Ruim, mas né? Aí é tipo assim, acha que o mundo tem que ser do jeito que quer, né? O mimado, o problema é esse, né? Acho que o mundo tem que ser do jeito que pensa, que é, e às vezes o mundo não é. Não é. A maior parte não é, né? Mas a minha mãe, isso eu tenho que dizer, ela tinha um beliscão muito forte, assim, sabe? Bem forte. E era só, a metodologia dela era através do beliscão e de algumas caras, assim, que deixava a gente já controlado com o rosto, assim. Mas de apanhar mesmo, posso te dizer que os ouvintes vão ficar agora achando que não, mas é verdade. Quem me conhece desde pequeno sabe. Nunca apanhei. É mesmo, Paulinho? Nunca apanhei. Eu já levei uma safanada. Fui apanhar na rua depois. Depois de criança, adolescente, a gente toma uns tapas aqui, outro lá, e dá uns e tal. Normal, né? Normal. Pessoal, por que as doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte entre os homens, né? Nós já havíamos falado aqui. Então vocês aí não se estranhem com a minha voz, que às vezes eu tenho que fazer umas pausas engolidas porque eu tô com soluço, tá? O que é o soluço? Explica pra gente. O soluço é contração involuntária do diafragma. E aí causa aquele... Sim. E por irritação, né? É irritação. E tem como a gente se autocontrolar ou vai ao normal? É as duas coisas, né? Às vezes precisa de medicação e às vezes precisa de controle, né? De controle com a respiração. É que eu botei muito gelo na minha boca, isso deve ter ativado alguma coisa lá dos centros reguladores, né? Mas vamos lá. Por que os homens continuam sendo a principal... Por que as doenças cardiovasculares, né? Continuam sendo a principal causa entre a morte entre os homens, né? Porque uma combinação, né? Os homens, a bem da verdade, é uma bomba, né? São sedentários, se alimentam mal, são estressados, muito estressados, têm o sono insuficiente, fumam, bebem demais, né? Isso é rotina, essa é a rotina da vida masculina. Então os homens acham que ser homem é ser assim, né? É ser sedentário, ser glutão, comer, beber, né? Ser estressadão, brabo, nervoso, se entope de cigarro, álcool, são brutos. Então eles acham que a vida masculina é assim. Não é assim, né? E isso aí deixa a pessoa mais rígida, né? Mais rígida, deixa a pessoa menos... Obrigado, a Brenda trouxe uma água para mim aqui. Deixa as pessoas mais brutas, né? E com isso o autocuidado vai diminuindo. E o que o estresse tem que a ver com isso, né? O estresse realmente aumenta o risco de infarto? Sim. Se sim, por quê? Por quê? Então, não, eu digo sim e o senhor fala por quê. Então tá num jogralzinho, né? O Paulinho já falou sim. Claro, né, gente? Sim, o estresse, ele aumenta assim o risco de infarto. E por quê?
Porque o estresse, né, eleva vários hormônios, entre eles cortisol, adrenalina, que aumentam a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca, deixa o sistema imunológico mais deficitário, causa mais inflamação dentro da gente. Isso a longo prazo vai enrijecendo as nossas artérias, criando então possibilidade das doenças ateroscleróticas, que é o envelhecimento das artérias do nosso organismo, e aí surgem os problemas na cabeça, o AVC, né? No coração, o infarto, nos rins, as doenças renais, nos olhos, cegueira, né? E isso então leva a um aumento, né? E inclusive na vida masculina, isso é um dos principais pontos de impotência masculina. O estresse é uma das principais causas de impotência masculina, e a gente já vai discutir isso aí. Paulinho, você sabia, Paulinho, que a partir dos 40 anos, mais da metade dos homens tem algum grau de impotência masculina? Não sei, nunca soube, não ouvi falar. Imagina só. Esse assunto aí eu tô por fora, não chegou aqui pra mim essa informação. Pois é, Paulinho, tem muito galo aí que não é galo, tá? Só canta, mas não é galo, né? Eu ouvi uma vez, nos ditos populares, que a pessoa que toma com frequência remédios para a pressão arterial, remédios que são contínuos, né? A pessoa poderia ter problemas de impotência sexual. Sim, isso é verdade. É verdade por quê, doutor? É verdade porque o que é a ereção, né? A ereção nada mais é do que a vasodilatação de alguns vasos para manter o pênis bem engurgitado, e a vasoconstrição de outros, porque aí diminui o retorno venoso do sangue do pênis, e o pênis ele se enche de sangue, e como diminui o retorno venoso, o sangue fica ali mantendo a ereção. Então uma coisa é tu ter ereção, ficar de pinto duro, e a outra coisa é manter a ereção. Então são dois processos. Um é deixar duro, ereto, tá? Uma linguagem bem simples, coloquial, popular, e a outra é manter a ereção. Então, nesse caso, alguns remédios da pressão, eles dificultam manter a ereção, manter o homem com um pênis erétil, né? Manter o pau duro, né? Uma linguagem mais simples ainda, né? Então quer dizer que as pessoas que tomam remédio para pressão têm essa possibilidade. Mas é transitório. Nos primeiros dias, nas primeiras semanas, depois o organismo se adapta. E claro que se alguns homens se persistem com isso, é só trocar o remédio que muda todo o comportamento, tá? Então, em primeiro lugar, sim, é verdadeiro, depois é transitório, maior parte passa, e ainda, se necessário, tem como mudar remédio. Mas o principal problema aí é estresse, viu? É estresse, né? Estresse, cigarro, então eu estou falando aqui de impotência masculina. Estresse, cigarro, bebida alcoólica, né? E o pessoal aí então acaba, vocês viram só, né? O estresse prolongado causa infarto, causa acidente vascular cerebral, AVC, cegueira, doença nos rins e ainda causa impotência. Olha só que tranqueira isso aí, né, gente? Só uma palavra, né? Só uma palavra e uma forma de se sentir, né? É uma tranqueira isso aí, né? E uma coisa que as pessoas também falam, como que a vida moderna impactou na saúde emocional masculina? Porque ao mesmo tempo que nós temos a alta tecnologia dentro da saúde moderna, por que está trazendo mais doença para os homens? Ou então por que está deixando os homens mais doentes? Até um paradoxo, né? A tecnologia está para nos deixar melhor, e por que a gente vem ficando pior? Né? É um paradoxo isso aí. Muito simples, porque a vida moderna nos traz novos desafios, né? E esses desafios é uma pressão por desempenho. Então a gente tem que estar com um desempenho maior, tem que ser o melhor pai, o melhor filho, o melhor no trabalho, o melhor gerente, o melhor radialista, né? O melhor jornalista. Então, jornadas longas de trabalho. Então não é mais 40 horas. Então um homem faz 40, 60, 80 horas de trabalho, né? E às vezes fazem as coisas no automático sem ter um objetivo de vida, né? Daí essas questões espirituais, né? Isso aí é complicado. Isso é só ganhar dinheiro para ver família, ganhar dinheiro para ver família, botar o filho na faculdade, filho estuda, não sei o que e tal, daí quando vê ele fica
velho e sem o objetivo. E aí não sabe mais, daí ele já não consegue mais jogar o futebol que ele gostava, pedalar a bicicleta que ele tinha, jogar a bocha que ele queria tanto, e isso aí acaba causando transtornos, né? E por causa disso, então, né? Então, associado ainda a isso que tu falou, que é bem importante, essa falta de um objetivo na vida, né? Então, ainda com poucas horas de sono, dormem pouco, né? E comem demais, e acabam engordando, roncam muito. Fim de semana é um problema, né? Fim de semana, então você detona, né? É churrasco, cerveja e dormir, né? Porque estão sempre cansados, né? Também a ansiedade, então acaba, o Paulinho falou algo muito interessante, que é justamente a frustração com que as pessoas têm, né? Trabalha e não tem um objetivo, um propósito, né? Propósito, eu acho que é a palavra. Acaba ficando mais aí com mais ansiedade, mais irritação, que acaba então com a ansiedade comendo mais, bebendo mais, fumando mais. Agora é interessante essa coisa. E acaba aí com abuso, só um pouquinho, Paulinho, acaba aí com abuso então de álcool e cigarro, né? Então ele faz o círculo, né, Paulinho? Mas é uma coisa muito interessante, né? O porquê que o homem, e aí vale até para a mulher, mas como o programa é dedicado ao homem no mês de novembro, o porquê que o homem acaba cometendo os excessos. Por que bebe em excesso, fuma em excesso, come em excesso, se alimenta mal, dorme mal, entendeu? É interessante não ter esse limitador, né? Será que é pelo fato dele ser o provedor da família e achar que é ele que dita as regras e ele não tem que seguir regras e tal? Pode até ser, mas aí tem um fato aí que é uma questão de adição, né? Adição. Então, adicionando algo para o corpo que está faltando lá dentro da essência. Então, quando a gente adiciona álcool, adiciona cigarro, adiciona comida, a gente adiciona algo para nutrir uma carência interna. E essa carência interna, geralmente, ela leva a devido a uma ansiedade, geralmente é uma falta de propósito, né? Muitas pessoas se sentem aí insatisfeitas com a sua vida, porque olha, a gente só trabalha e boleto, e paga, conta, e dívida, e vem, vai, problema, trabalha. Então, segunda, mês a mês, ano, aí quando vê 5, 6 anos, o que tu fez? Não fez nada, só trabalhou, dívida. Então, como que fica lá dentro a sua essência, como que fica lá dentro o seu propósito de vida, que nós já falamos várias vezes aqui. Como fica o propósito de vida? Então, como a pessoa não tem um propósito de vida, ela sente uma sensação de vazio, ela sente uma sensação assim de inutilidade, algo que está faltando. Então, a pessoa, ela busca se satisfazer pela falta de satisfação interna, ela busca uma satisfação externa. E as satisfações externas são as mais fáceis, né? Qual é a mais fácil? O que está na mão é o cigarro, é a comida, é a bebida, é o sedentarismo, é o estresse, né? Então isso é muito mais fácil ali. Então por isso que, de um modo geral, os homens acabam aí tendo uma vida pior, mesmo dentro de uma vida mais moderna, dentro de uma modernidade, né? Então isso é bem que é o que a gente vem trazendo, né? Vem conversando. E isso traz um outro ponto, que é para a gente pensar e raciocinar. Se existe um perfil típico do homem em risco cardiovascular, existe um perfil típico? Sim, né? O perfil típico do homem é aquele homem acima de 40 anos ou 30 anos, se você já estiver gordinho, sedentário, com sobrepeso, com barriga grande, pressão não controlada, colesterol muito alto, sono irregular, né? Alto nível de estresse, tanto em casa quanto estresse no trabalho. Imagina só, você em casa tem um estresse danado, né? Aí você vai para o trabalho, também lá é um estresse, né? Aí tu vai jogar um futebol e lá tem sempre os fominha que acabam lá brigando. Então tu vai no futebol, acaba discutindo. Tu vai para casa, tem lá um ambiente tóxico. Tu vai no trabalho, é tóxico. Então isso também é uma questão que chama bastante atenção, né? Então a gente tem que ter muito esse cuidado. Então esse é o perfil que vai dar zebra, tá? Vai dar zebra. Então vai dar zebra, né? Então eu posso fazer a pergunta de $1 milhão? Pode.
O que fazer? O que fazer, doutor? Porque eu tenho certeza o homem que estava nos ouvindo agora, com raríssimas exceções, se enquadrava em algum tipo desse perfil que o senhor falou. Ou tá barrigudinho, ou não tá fazendo atividade física, ou tá fumando demais, ou tá bebendo demais, ou não tá controlando a pressão arterial, ou tá muito estressado. Então, o que fazer? Em primeiro lugar, né? Então, assim, antes de mais nada, a gente precisa se conhecer, tá? Cada um de nós precisa se conhecer. Então você tem que se conhecer, como é que está a sua pressão, como é que está a sua glicose do diabetes, como é que está seu colesterol, como é que está os triglicerídeos, né? Se você está fumando, tem que parar de fumar, vamos precisar de ajuda. Como é que está aí a sua barriga, né? Então, onde é que a gente vê isso? A gente vê isso lá na origem, né? Nas estratégias de saúde da família, lá no postinho, como as pessoas costumam falar. Aí tem médico, tem enfermeiro, tem técnicos de enfermagem, tem agente comunitário de saúde, está à nossa disposição, né? Então você tem que fazer o periódico. Muitas vezes as pessoas que trabalham em firma fazem o periódico do trabalho, também pode fazer lá. E as pessoas que não trabalham em firma, né? Tem ali as ESFs. E ainda tem o terceiro eixo, que é a medicina privativa, os convênios, né? As Unimedes, etc. e tal. Tem o IP, o Unimed, tem os convênios aí. Então, isso tem alcance. Então, a primeira coisa que tem que fazer é um check-up para ver como que as pessoas estão, né? E se você tem acima de 45 anos, já tem que botar na conta aí um PSA, tá certo? Então, isso é bem importante, né? E outra coisa que as pessoas falam também é quando é que os homens deveriam se preocupar mais, né? Quando a coisa está apertando. Então, os homens deixam geralmente para quando está mais assim, mais doente, né? Então, por exemplo, quando começa com falta de ar, com cansaço fácil, com palpitação, dor no peito, pressão alta, né? Dificuldade para trabalhar, irritabilidade em casa, agressividade em casa. Não deixe ficar aos extremos, tá, pessoal? Não deixe ficar aos extremos. O tratamento é mais difícil. Então você começa a vir antes para fazer a saúde ali, né? Que é o quanto que é interessante, tá? Uma outra coisa que é bem importante é o sono. Tá? O sono é muito importante. A grande dificuldade do sono é que as pessoas não dão a importância que ele tem, que nem chinela havaiana, né? Todo mundo tem uma, ninguém dá bola, fica ali, é uma coisa muito simples, mas é um chinelo muito simples, mas muito eficiente. Anda com ela no pé no chão, anda com ela no asfalto quente, que tu vai sentir falta, né? Eu prefiro Crocs. Para, Paulinho, não me complica a vida. Tá, vai lá, segue. Vamos seguir lá. Então, o sono, gente, é fundamental, né? Imagina só, quase 1/3 do dia a gente resguarda isso pro sono, né? Tá dormindo mal, Paulo. É mesmo, é? A gente tá dormindo mal, todo mundo, não é eu especificamente. Eu até não consigo terminar a Ave Maria, nem o Pai Nosso, eu já durmo ali na metade. Mas tem gente que tem dificuldade para pegar no sono, né? Para conseguir adormecer. Tem gente que dorme picado, acorda muitas vezes durante a noite. Tem pessoas que dormem pouco. Tem gente que dorme muito e mesmo assim não se sente bem, enfim, né? Exatamente. Então, o sono são de 6 a 8 horas. Nós temos um programa só sobre o sono, tá? Você lá quiser ver os nossos programas anteriores, aí, coisa e tal, vai lá no YouTube, fala Dr. Paulo Viesili, tem vários programas sobre o sono lá, né? Mas logo nós vamos estar falando de novo ali. Eu gosto de repetir os temas, tá, pessoal? Porque a gente vai sempre relembrando e a educação é assim, né? Sempre estar repetindo e falando, né? Então, isso é bem importante. Então, o sono de 6 a 8 horas é importante, tá bom, pessoal? Muito bem. Vamos lá. Uma outra pergunta muito legal que eu gosto muito, né? Álcool, cigarro e energético. Qual deles é o mais perigoso pro coração? Álcool, cigarro ou energético? Qual deles é pior?
Posso arriscar? Pode. Eu acho que é o energético. Pois é. Eu acho, né? Mas não tenho certeza. Pois é. Pessoal, é os 3, tá? Não é só um? Não, é os 3. E aí, a gurizada, final de semana, fumam, tomam álcool com energético e se detonam. E ainda ficam usando Viagra. Ficam tomando Viagra junto. Meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu. Então, fica uma mistura, fica uma bomba química, tá, pessoal? Então, nenhum nem o outro, nem álcool, nem cigarro, nem energético. Claro que, se você vai final de semana fazer uma festinha e você bebe, então beba com moderação, beba com mais cuidado. Não precisa ficar bêbado aí, né? E evite cigarro, e evite energético, tá, pessoal? Uma coisa é você tomar aí um energético uma vez por mês, etc e tal. Agora, tem gente aí que começa o final de semana aí na terça, né? E começa a terça-feira bebendo e só vai até domingo, né? Então, não dá, tem que ter moderação nesse negócio aí, tá bom? Outra pergunta que é bastante simples, né? E as pessoas falam muito. Estamos com a AM, Paulinho? Não, a AM não. Tá caindo porque tem um problema de geração de energia e internet na torre. Mas a gente está transmitindo nas outras 3 formas. No Face, no aplicativo e também no site. Então, tá bom. A atividade física protege o coração do homem, a atividade física, assim como a atividade física protege o coração da mulher, a atividade física protege o coração do homem, né? Sim, né, pessoal? É óbvio, né, que protege. E o que a gente vê a gurizada? Sedentária. Não faz nada, não anda, né? Aqui vale ali a dica da caminhada, a regra do 3. Caminhada de 3 vezes por semana, 30 minutos, fazer 3 quilômetros. Paulinho, nós vamos fazer o nosso intervalo ou não? Vamos fazer um intervalo, sim. O senhor que manda. Então, podemos ir para o intervalo, então? Vou botar o intervalo, vou tomar um copo d'água, que está me dando uma crise de soluço, e já nós voltamos com soluço e tudo. Então, vamos fazer o senhor rir aí para botar o soluço no dia aqui. O nosso ouvinte, o Mário Xavier, mandou a seguinte mensagem, falando assim sobre a duração dos homens e das mulheres. Bom dia, fala doutor. Fala pro doutor Paulo que as mulheres duram mais que os homens porque elas não têm mulher. Essa é a frase do Mário. Vamos pro intervalo? Horas e 51 minutos, 9h51, estamos de volta com o Fala Doutor, o programa da edição desta segunda-feira, pós-final de semana, com o feriado da Proclamação da República. E tem outro agora na quinta-feira, né? O feriado Dia da Consciência Negra. E estamos voltando aí então com a saúde emocional do homem, né? Um abraço para minha amiga Carla Binsfield, lá de Portugal, na Alemanha, tá vindo de Portugal para a Alemanha, que ela vai ser vó, né? O Igor vai ser papaizinho, né? Então o Egon vai ser vovô e a Carla Binsfield, nossa amiga, tá bem feliz, né? Coisa bem boa. Eu ia falar mal dela, mas como ela tá viajando por um bom motivo, eu não vou falar nada. Eu disse assim, ela promete vir ao programa, não vem, entendeu? Demora, mas ela tá viajando, então é por um bom motivo, por um excelente motivo, né? É um excelente motivo. Pessoal, a relação entre saúde emocional, libido e saúde cardiovascular, para quem não sabe o que é libido, é tesão, tá? Então vamos lá. A relação entre saúde emocional, tesão e saúde cardiovascular, total, né? Total, né? Então, quanto pior a saúde emocional, né? Quanto mais ansiedade, mais depressão, né? Quanto mais estresse, pior é a nossa saúde sexual, viu? E a nossa saúde sexual não estando bem, piora. A gente se sente mais estressado, mais inseguro, né? E aí começa com as apelações, né? Então, o quanto que isso é importante a gente estar controladinho, tanto com as questões aí da saúde emocional, para dar aí uma boa libido pra gente, né? Tudo começa por ali, né? Falar em libido agora, aí a moda é usar o azulzinho, os remédios tipo Viagra, né?
Então isso aí é uma coisa que está pegando moda. A gurizada aí de 30 anos aí já está começando a tomar Viagra, né? Que cá entre nós não tem necessidade, né? Tomam por excesso, por exagero. Tomam por insegurança, tomam por falta de saúde, tomam por falta de saúde emocional. Então acabam aí estressados, bebem demais, fumam demais, comem demais, são sedentários e na hora do pega pra capar, tem pouca ereção, se sentem inseguros, né? E aí a coisa desanda mesmo, viu? A coisa desanda mesmo. Aí acabam apelando aí para usar aí os remédiozinhos aí da ereção. Claro que ele vai deixar uma maneira ou outra o homem de pênis mais erétil, né? Literalmente o pau duro, aí ele se sente mais confortável, mas na próxima vez que ele vai transar, ele mentalmente ele vê aquela insegurança, ele sente aquela insegurança e vai querer novos comprimidinhos. Aí ele causa dependência do comprimido, o que não precisaria. O que ele tem que fazer é mudar a vida, né? Mudar o estilo de vida. Fumar menos ou parar de fumar, beber menos, beber pouco, fazer exercício físico. Gente, a melhor coisa para melhorar a nossa libido, o nosso tesão é exercício físico, porque libera óxido nítrico e testosterona. Libera testosterona, libera óxido nítrico, libera citocinas, tá? Libera vários hormônios, tá? Vários hormônios que são super fundamentais. Libera serotonina também. São vários hormônios que liberam o exercício físico. Tanto é que após uma atividade física, parece que a gente fica mais forte, e fica mesmo, tanto do ponto de vista hormonal quanto energético. Então, se você aí está aí já pagando aí comprando remedinho para transar, vai fazer exercício físico e a coisa fica bem, bem melhor. Falar nisso... Caminhada resolve. Uma caminhada resolve, né? Uma não, né? Várias, mas começando com uma. A regra do 3, né, Paulinho? 3 vezes por semana, 30 minutos, 3 quilômetros, já é o suficiente. Um pouquinho de musculação, né? E um pouquinho de alongamento. Isso é super bom, viu? Isso é super bom. Pessoal, vamos agora saindo desse assunto da saúde emocional do homem e vamos trazer aí um fenômeno que está acontecendo, que é o uso abusivo de bombas nas academias, né? O uso abusivo aí de hormônios masculinos, né? Que o pessoal está usando demais aí, os hormônios masculinos. Até que ponto isso é importante? E vem também justamente ao assunto, ao terceiro assunto, que é a terapia de reposição hormonal no homem, né? Assim como é conflitante esse assunto no caso da mulher, que nós já conversamos, também tem aí a questão aí o assunto de reposição hormonal masculina, né? Então, quando é que a gente usa a testosterona, quando é que a gente usa esses hormônios, né? Esses hormônios que é super importante para o homem. Quando? Quando é necessário. Quando está faltando no organismo. A gente usa quando está faltando. A gente não bota simplesmente por querer ter um desempenho a mais. Então, a gurizada da musculação, que adora ficar fortão, grandão, então toma aí mais hormônios que o normais, né? Isso aí causa uma série de problemas no organismo, tá? Antigamente aí existiam poucos estudos afirmando que podia ser prejudicial, havia muitas dúvidas. Hoje em dia, gente, não há mais dúvida. Então, a gurizada que faz academia, os profissionais do corpo, no sentido de halterofilista, né, e fisiculturistas, eles usam bastante hormônios, né, para ficar com esse corpão bem grande. E a gurizada mais insegura com o seu corpo também acaba tomando aí esses hormônios, testosterona, para ficar com um corpo maior, para ficar com mais facilidade, porque para ter bastante músculo, gente, 2, 3 anos aí de pau e pau na academia,
com uma dieta bem balanceada, bastante proteína, e não é fácil, tem que fazer muita força, né, para ficar musculoso. Agora não precisa ficar muito musculoso. Músculo, é importante a gente ter músculo, é bem importante. Ao longo da vida é super importante ter músculo. As pessoas que mais duram são as que mais têm músculos, né? Mas não quer dizer que os mais musculosos duram mais, não é isso não, tá? E muitos estão abreviando a vida devido ao excesso, né? Sim, para te ter uma ideia, Paulinho, a incidência de infarto e morte súbita em usuários de testosteronas inadvertidas é 5 vezes maior do que o normal. 5 vezes maior que o normal, tá? Sem contar que câncer de câncer aumenta o risco de câncer de próstata, aumenta o risco de câncer de fígado, né? Deixa a pessoa mais hipertensa, doenças de rim, isquemia cerebral. Olha só, então é bem importante que você não use aí, tá? Então você que é jovem, faz academia aí, que é bombadão, e você usa, já pare, tá? A quantidade de músculo já é o suficiente. Então, em vez de você trazer para uma questão mais narcisista, de ficar grandão, traz para uma questão estética. O teu corpo tá bonito? Deu, gente. Não precisa ficar mais e mais. O problema é quem faz musculação acha que nunca tá bom. Acha que o braço está sempre fino, acha que as coxas estão sempre finas, acha que o peitoral não está grandão. Então começa sempre a querer mais e causa uma insatisfação. Então quanto mais faz, mais grande fica, maior fica, mais insatisfeito, aí faz mais, é sempre buscando uma insatisfação. Aí muitos usam recursos para aumentar isso e facilitar, que é o uso indevido de hormônios, né? Então, bem, foi o nosso assunto no início do programa Fora do Ar, a questão do equilíbrio, né? Exatamente. Né? Se é necessário, é diagnosticado por um médico para que você alcance o teu objetivo de vida, ok, né, doutor? Eu acho que daí ok, né? Mas se não é, não tem necessidade, né? Não tem necessidade. Falar nisso, como o homem pode saber que ele já tem sinais de testosterona diminuído no nosso organismo, né? Então, o homem perde massa magra, fica mais cansado, né? Fica com mais astenia, perda de memória. Que astenia? Fraqueza. Fraqueza, Paulinho, muito obrigado, tá? Fica mais fraco, fica mais cansado, mais preguiçoso, dificuldade de memória, dificuldade no sono, fica mais ansioso, né? Vai fazer força, não consegue, começa a emagrecer. Então, mas isso homens a partir dos 50 anos, a partir de 60, 70, 80 anos. E se a gente vai lá e dosa a testosterona e tiver baixa, então tem que dosar no sangue. E se a testosterona tiver baixa, nos níveis abaixo da normalidade, aí sim está indicado a terapia da reposição hormonal. Caso contrário, se os teus níveis de testosterona estão normais, então é o teu estilo de vida que está te deixando cansado, perda de peso, né? Procrastinação, ansioso, é teu estilo de vida, não é falta de hormônio, tá, pessoal? Só repõe hormônio as pessoas que estão necessitadas. Então, para isso, aqueles homens a partir de 50 anos, ali 55, muito difícil um homem ter falta de hormônio abaixo de 50 anos. É muito raro, tem, mas é muito raro, né? Então, geralmente, aí com 55, 60, 65 anos, que está prostradão, perda de massa muscular. Não tem mais motivação nenhuma. Começa a emagrecer, tá? Tem ansiedade, desmotivado, sinais aí de depressão sem causa, né? Não gosta de sair, não quer fazer mais nada, vem perdendo muito peso. Então, se nós dosarmos testosterona e tiver a baixa, aí sim, aí tem que repor, tá? Tem que repor através de injeções, né? Interessante, né? Desculpa lhe interromper, mas já lhe interrompendo, interessante como a palavra tenso e ansioso está quase em todos os diagnósticos. Sim. Porque a ansiedade, ela é o medo do futuro. A ansiedade, a gente trabalha assim. E se acontecer alguma coisa a semana que vem? E se eu não conseguir emprego? E se eu não conseguir pagar
esse boleto? E se eu não for aprovado nessa prova? Então a gente fica em sofrimento, e esse sofrimento causa tensão, causa preocupação em excesso, e essa preocupação em excesso, ela é duradoura, e isso causa um desgaste emocional. Não tem descanso, né? Não tem descanso, a mente não descansa. Aí tu dorme pensando com aquilo e acorda pensando com aquilo. E aí chega aquilo, tu cria uma outra situação. E assim por diante. E assim por diante. Interessante. Então, nunca relaxa. E nunca tá bom, tá sempre insatisfeito, né? Então isso causa muito estresse, isso causa muito desgaste emocional. Eu ouvi uma vez, doutor, desculpa sair um pouco do tema, mas eu acho que tem muito homem que também pode se perguntar dessa situação. Que ansiedade é excesso de futuro, como o senhor falou agora, né? Sempre preocupado com o futuro, que ainda nem sabe se vai ser realizado, e que depressão seria excesso do passado. Não é bem excesso, né? Mas é a mente que está vivendo, é a vivência da mente. Entendi. É a vivência da mente. Então, por exemplo, no caso da depressão, então a pessoa sempre fica assim: antigamente eu fazia isso, há 10 anos atrás eu fui chefe de departamento, há 10 anos atrás eu comandava a minha equipe. Então sempre tinha uma coisa grandiosa que ela fazia há um tempo atrás e que agora ela não faz mais, ela se sente inútil. Então isso traz uma tristeza, traz uma limitação, né? Traz uma frustração, e isso traz aí a depressão. O oposto é o sofrimento pelo futuro, que eu acabei de falar, Paulinho. Né? E no presente, em vez da gente vivenciar aquilo que está fazendo, né? A gente vivenciar, a gente fica no sofrimento, ou do futuro ou do passado. Olha que interessante. Isso aí que nem em foto. Explica. Que nem uma foto. Por exemplo, a gente tira uma foto agora. Agora, nós tiramos uma foto, e nós três aqui, eu, tu e a Brenda. Eu vou me achar feio, tu também, e a Brenda também. Tá. A gente é bem crítico, os três. Exatamente. Então, aí fechamos. Passou 3, 4 meses ou um ano, a gente olha a foto, nossa, como nós estávamos bonitos. E como éramos felizes naquele dia. E como a gente estava bonito. Então, naquela época, a gente não achava bonito, mas era... E a gente acha bonito lá no passado, não no presente. Então a gente sempre se joga contra. Essa é a questão do auto-boicote, né? A gente tem aí a Kelly, tem também a querida Carla, que pode participar, mas a questão do auto-boicote é grande, hein? O homem, grande, né? O homem... Porque eu tava imaginando, o senhor tava contando a história ali daquele... Ele era líder de algum negócio. Eu tava imaginando aquele jogador de bocha. Passou a vida inteira jogando bocha e agora tem algumas dificuldades físicas, por exemplo, né? De locomoção e tal. Ele vai olhar um jogo, ele fica saudosista, né? Ah, sim. E então fica no caos, né? E aí, mesmo ele gostando, ele meio se sabota, porque ele vai lá olhar uma coisa que ele não consegue fazer mais, né? Sei lá, é estranho isso. É bem estranho, sim, porque a gente tem que aprender a viver o presente, tá? A gente não pode esquecer dos erros e acertos do passado. A gente sempre tem que projetar um futuro bom, mas a gente tem que estar vivenciando o presente. É difícil, tá, gente? Mesmo porque, Paulinho, nós temos uma coisa chamada síndrome do impostor. Eu estava falando agora aqui, que fica se boicotando. Né? A síndrome do impostor. A gente sempre acha que não é capaz de fazer alguma coisa e a gente sempre acha que deveria fazer melhor. Por exemplo, a senhora que está lavando roupa aí, ou está fazendo comida... Terminou de lavar a roupa, olhou assim, não ficou tão boa quanto eu queria, tá? A roupa tá limpa. Ou então acabou de fazer um baita almoço, né? Coloca na mesa o almoço, aí começa, mas o feijão não ficou bom, porque o arroz isso, porque o arroz aquilo. A gente sempre tá achando coisa negativa, né? Então, é a síndrome do impostor, a gente nunca acha que é sempre capaz 100% de fazer alguma coisa. Isso é um traz insatisfação. Né? O homem tem muito isso, né? O homem tem muito isso, essa questão de estar sempre ser sempre o macho, o alfa, o cara que acerta, o cara que é forte, o cara que tem que estar sempre de prontidão para trabalhar, prontidão para o sexo, prontidão para casa, prontidão para ser pai, para ser tudo, né? No trabalho, na rua, onde for, o homem tem que estar sempre de prontidão. Isso causa estresse, porque é tensão o tempo todo, né? E não compartilham, diferente das mulheres, os homens não compartilham as suas particularidades, mais difícil. As suas falhas, né? As mulheres não, elas sentam para tomar um mate, elas começam a falar sobre os seus defeitos e avaliando, mas não falam sobre roupas, né? Se elas escolheram bem ou não a roupa que vestem. Aí não, porque daí já é um ponto que elas não gostam de discutir. Agora, os homens não, é muito difícil. Olha só, quando é no extremo do extremo,
e que é visível para todos os outros homens da roda ali, que ele vai admitir uma falha. Os homens eles dividem mais nas rodas as suas questões mais simbolicamente masculinas. Então, assim, se tu vai num time de futebol jogar uma pelada, os caras vão estar falando do futebol, não vão estar falando das suas coisas emocionais, né? Ou das limitações no seu trabalho, né? Então eles vão estar falando dessas coisas sim, e as suas coisas pessoais acabam não falando. É difícil quando um homem se abre para outro homem, né? É muito difícil, né? O homem ele tem dificuldade de se abrir, de trazer as suas emoções, justamente porque aquela coisa mais caricata, cultural, que o homem tem que ser o machão, não pode estar aí se dividindo, né? É verdade. Com as suas emoções. Então, pessoal, recado do dia, né? Não fumar, não beber, fazer exercícios, comer com moderação, baixar a barriga a partir dos 45, 40 anos, procurar aí um médico da SF, né? Fazer uma rotina, um exame de rotina, ver como é que está a sua próstata, principalmente se o teu pai teve câncer de próstata, ou teu irmão, né? Ou teu avô. Então é importante que você siga nesse caminho, tá certo? Muito cuidado aí com energético e álcool juntos, tá? É uma bomba química, tá? Evitar aí o álcool, de preferência sem energético. Fumar, pessoal, zero cigarro, né? Fazer mais exercício, como eu falei. Não use desnecessariamente aí o azulzinho. Claro que se você tem mais de 60 anos, mais de 70 anos e está precisando de alguma ajuda química para ter uma boa ereção, então, nesse caso aí, tá bem indicado os azulzinhos e funcionam sim, tá? Agora tem um detalhe, tá? Os azulzinhos, nesses remédios aí que tô chamando aqui, mas tem outras cores também, né? Da classe dos remédios que auxiliam na ereção masculina, eles não dão tesão, viu? Eles não dão libido. Eles auxiliam na ereção, mas eles não dão mais tesão. Então, se você está com 70 e poucos anos, tem pressão alta, tem diabetes, né? Fumou a vida inteira e você não tem ereção, esses remédiozinhos eles não funcionam, tá? Eles só você não tem desejo, eles não funcionam, tem que ter desejo, tá? Desejo, aí tu não funciona, não tem uma ereção suficiente, aí esses remedinhos eles auxiliam na ereção. Claro que se você tem um monte de fator de risco, tu tem que conversar com o teu médico para ver se tu pode tomar esses remédios ou não, viu? Né? Você sabe que muitas vezes sempre acorda um ou outro morto aí no motel, que foi lá tentear lá com azulzinho e saiu de lá, ia lá para o Jardim dos Sete Palmos, né, pessoal? Então tem que tomar cuidado, não é bem assim, viu? Então não confunda, desejo é uma coisa, que é o libido, que é o tesão, a outra coisa é ter ereção. Esses remédios auxiliam na ereção, eles não dão mais libido, tá? E o que fazer para ter mais libido? Quanto mais saudável a vida, maior é o libido, né? Mais saudável, vamos lá, exercício, não fumar, o álcool, etc e tal, tá? Outro recado fundamental, que nosso tempo está se esgotando. Já esgotou, mas... O nosso recado fundamental é reposição hormonal masculina, só quando tiver de fato com a clínica e os níveis de testosterona diminuída no sangue, tá? Isso o médico da SF pode ver para você, ou um urologista, ou um clínico geral, tá? O clínico geral tem condições plenas de fazer isso aí. Então é isso, né? E último recado, gurizada da academia, não usem anabolizantes, tá bom? Porque aumenta a chance de câncer de fígado, aumentam as doenças do coração, produz atrofia de testículo, deixa as bolinhas pequenininha, diminui a produção de hormônio, aumenta a infertilidade, tá bom? Aí as pessoas morrem mais cedo com o uso de anabolizantes. Não usem. Certo, pessoal? Eu acho que bastante coisa para nós homens aí. Bastante informação, viu? né? Bastante informação, viu? Então, da minha parte é isso. Hoje nós não tivemos aqui, como eu falei demais, nós não tivemos
tivemos aí a nossa sessão de comentários. E perguntas, E né? perguntas, né? Vamos deixar para a semana Só que vem. uma de 15 segundos. Se eu conseguir. Não, mas ela não é uma pergunta, ela só pede bom dia, Paulinho, bom dia, Dr. Paulo Viesli, aqui é Isolde. É um assunto que é muito legal vocês falarem sobre a saúde emocional dos profissionais da área da saúde. Muitos profissionais com depressão, burnout, enfim. Ah, é verdade. Eu tô com burnout. O senhor está com burnout? Eu tô com burnout. Então vamos descansar. Tem um tô- feriadão. Vamos, Brenda, pegar a tô me agenda cuidando. dele agora. Vamos falar isso, nós podemos falar agora em dezembro, porque próxima semana é a questão aí da quarta semana da saúde do homem. Nós vamos entrar em dezembro e a saúde, então, dos profissionais da saúde, a gente pode trazer aqui esse assunto para conversar sim, tá? Burnout é o excesso de trabalho. Claro, tem todo, mas é aquela história, a pessoa já está cansada nos limites de tudo. Né? Burnout, é bem da verdade, ele é a consequência, são manifestações emocionais e neurológicas e psíquicas e hormonais também do excesso de atenção, do excesso de trabalho, excesso de exigência, tanto no trabalho quanto de si mesmo, né? Que é o burnout, tá bom? E a gente vai conversar. Pessoal, muito obrigado por hoje. Um abraço a todos vocês. Homens, vamos se cuidar, gurizada. Para aí. Vamos se cuidar. Ó, se você não gosta de cuidar do seu coração, cuide do seu pinto, tá? Cuide do seu pinto. Faça bem. São os mesmos fatores de risco que atuam no coração e os mesmos fatores de risco que atuam na saúde peniana. Isso aí. Um abraço, pessoal. Fui embora. Tchau, tchau. Vamos Fui. cuidar desse burnout aí, né? Esse Tô me burnout aí. cuidando. Vamos cuidar. Vamos pegar uma agenda de feriadão agora, Brenda. O doutor não vai atender nada quinta, sexta, sábado e domingo. Vamos botar ele tranquilo, viajando, passeando em hotéis aí pra ele descansar, pedalar no meio das montanhas, essas coisas aí. Ah, coisa bem boa. Vou querer tudo isso. Então tá bom. Tá falado, então. Abraço. Mas segunda-feira que vem o senhor tem que estar aqui, não interessa. Com certeza. Abraço, pessoal. Amo vocês. Tchau, tchau. Um abraço. Você ouviu no Ponto Crítico. Fala, doutor, com o seu médico do coração, Dr. Paulo Viesli. Voltamos na próxima segunda.